Depois de conseguir as assinaturas para a formação de um novo partido, o Movimento Brasil Livre segue com o processo que visa o registro agora da legenda. E o nosso entrevistado é Renan Santos, um dos fundadores do MBL e presidente do Missão. Tudo bem? Muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan, Renan, mais uma vez. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, uma honra estar aqui. Me ouve bem? Ouvindo bem. Bom, eu queria começar perguntando quais são os trâmites a partir de agora. Vocês já conseguiram as assinaturas necessárias e agora o registro, depois Tribunal Superior Eleitoral. Qual é o objetivo? É exatamente esse processo, né? Após conseguir as assinaturas, a gente havia anunciado no final do ano passado que nós tínhamos mais de 800 mil assinaturas, que era o que a gente necessitava para o processo, contando a perda, porque uma parte das assinaturas se perde, seja no processo logístico, seja na validação dos cartórios. Elas foram para os cartórios e a gente obteve um número de 547.043, que é o número mínimo exigido agora com a legislação para poder exigir o registro do partido, e já ultrapassamos e vamos aumentar, vamos botar uma gordura de pelo menos mais umas 40 mil assinaturas validadas. Aí, com base nisso, a gente vai pleitear junto ao TSE a formalização do partido, tornando ele apto a participar das eleições. E aí isso pressupõe um julgamento que haverá no Tribunal Superior Eleitoral, e aí depois ele está registrado e normal. Aí o objetivo é justamente participar das próximas eleições. Vou passar agora a palavra para a Dora Kramer, que faz a próxima pergunta. Renan Santos, do MBL. Dora. Boa noite, Renan. Quer dizer que a expectativa é conseguir regularizar a situação para participar da próxima eleição, 26, é isso? Exatamente. Né? Então tá, então vai lá a pergunta. Qual que é, porque a gente tem um ambiente já todo mundo se organizando, né? Um lado e outro. A gente tem dois lados, o centro ainda é uma coisa meio gelatinosa, que a gente não sabe. Qual é a ideia, força, qual é o recado, Renan, que o partido que você pretende criar, certamente vai criar e presidir, qual é o... Você vai me entender. Eu não quero slogan é ruim, mas a ideia é força, entendeu? Para chegar diante da população e dizer assim, olha aqui, o Missão se propõe a isso. O projeto de país é tal e tal e qual. Maravilhoso. Primeiro eu vou começar até com uma provocação e realmente fazer aquilo que você solicitou, que é ficar livre de slogans e discurso vazio. O Centrão quer organizar uma candidatura, do ponto de vista político, junto ao Tarcísio, para vencer as eleições de maneira quase única no primeiro turno. Esse é o desenho que eles estão tentando montar, que inclusive envolve essa federação da União Brasil, do Progressistas, para tentar fazer o vice. O nosso objetivo é desorganizar esse arranjo. E essa é a provocação. O Centrão se organiza, a gente quer desorganizar. E em qual sentido? Ora, a direita brasileira, a direita a qual nós fazemos parte, somos fundantes, ela surgiu combatendo a corrupção. Ela surgiu negando esse Centrão. Ela surgiu justamente no enfrentamento a Valdemar da Costa Neto e essas figuras que hoje se juntaram, determinaram o que é o nosso campo político, submeteram uma figura que eu julgo corrupta, que é o senhor Jair Bolsonaro, a um boneco. E esse boneco Jair Bolsonaro, que opera em nome deles e está permitindo uma coisa muito única, que é o Centrão chegar ao poder, usando um candidato de consenso ali entre Centrão e direita, que seria o Tarcísio. E a gente quer justamente não jogar esse jogo, a gente quer traçar uma risca de giz nesse jogo, Dora. O nosso objetivo, como nós somos um grupo que conversa muito com as gerações Millennial e Z, nosso objetivo é fazer uma espécie de ruptura agora entre duas gerações. Essas gerações mais antigas que ainda vê o Bolsonaro e o bolsonarismo como uma solução, e as gerações mais novas que não entendem mais isso como solução. Até porque a conta que está sendo herdada, a conta da Previdência, a conta do Estado ineficiente, a conta do Brasil que ficou caro antes de ficar rico, está sendo paga justamente para essas gerações. E o que a gente está fazendo agora, nessa proposta para 26, é uma conclamação geracional. Ora, se nós vamos arcar com o prejuízo dos erros da direita e da esquerda e do centrão, chegou a hora da gente ter voz na mesa para poder dizer o que nós queremos fazer. E é aqui que a gente começa provocando nesse jogo para 26. Renan Santos, agora a pergunta de Nelson Kobayashi aqui nos nossos estúdios. Koba. Renan, boa noite, é um prazer falar contigo. Ficou claro aí o que você pretende desconstruir com Missão. A minha pergunta é se isso tudo passa por candidaturas próprias para a presidência, governo do estado de São Paulo, Senado Federal. Como é que vocês estão se planejando para isso? Porque 2026 está aí já. Maravilhoso. Sim, nós vamos ter candidatura própria para presidência da República, para governos estaduais, para deputados, a montagem de chapa. Eu fui questionado, inclusive, hoje,
sobre se nosso foco estava no cruzar da famosa cláusula de barreira, que se tornou uma espécie de pesadelo para várias legendas pequenas e médias. E nosso objetivo não é, vamos dizer, se organizar para cruzar a cláusula de barreira, porque todo mundo meio que vende a mãe, né, desculpa o termo aqui, em troca desse objetivo, que acaba gerando recurso partido. Nosso objetivo é firmar um discurso geracional, como eu havia respondido agora há pouco para a Dora, e firmar uma série de agendas, né, que eventualmente posso ser questionado aqui acerca delas, e, enfim, tornar elas importantes no debate público e participar de maneira efetiva e agressiva das discussões políticas sobre o rumo do Brasil. A gente considera que o Brasil está indo para o buraco, em muitos termos, e que a gente precisa ter uma efetividade maior na hora de endereçar esses problemas. Ô Renan, claro, se você quiser falar sobre essas agendas, o que vocês estão propondo, mas eu queria te fazer uma colocação que é a seguinte: o MBL surgiu no meio da década passada, no impeachment da presidente Dilma Rousseff, nos protestos contra a corrupção, Lava Jato, e claro, ali existia um apoio talvez popular muito grande ao MBL, e eu pergunto para você o seguinte: por que não foi tentada a formação de um partido naquela época, se é que não foi realmente, ou não se conseguiu o apoio, e agora, o que é o MBL hoje na comparação com o surgimento há quase 10 anos, né? O MBL, à época, ele liderou e iniciou uma espécie de insurgência da tal direita brasileira, que a gente ajudou a dar forma a ela, junto com outras lideranças à época, e ele, nesse sentido, ele era popular, né, organizando manifestações, fazendo um enfrentamento claro ao PT, quando não havia rusgas no campo da direita. Mas ele era infinitamente menor e menos organizado do que ele é hoje, né? Então chega a ser paradoxal, porque nós somos uma parcela daquilo que se chama de direita, né, com um corte geracional muito claro, ao mesmo tempo que nós nos tornamos maiores, nós temos muito mais recursos, nós temos muito mais estrutura física, nós temos eleitos em todo o território nacional, e o que nós não dispunhamos à época era de, vamos dizer, uma casa em que a gente pudesse formar as nossas ideias e formar as nossas lideranças e poder participar como protagonista do debate público nacional. A gente tinha uma estratégia anterior que era errada, e a gente tem que fazer uma meia-culpa pela estratégia, que era a ideia de participar em vários partidos e obter um espaço relativo dentro deles para poder atingir nossos objetivos, mas isso não é real. Um exemplo foi com o deputado Kim Kataguiri, que é do Movimento Brasil Livre, que é o deputado mais votado da União Brasil em todo o território nacional, por 2 vezes, tanto em 2018 quanto agora em 2022, e a ele não foi, vamos dizer, autorizada a possibilidade de concorrer a prefeito de São Paulo, que é a cidade dele, porque o partido tinha que fazer os seus arranjos locais, né, com um grupo majoritário aqui em São Paulo, e aí a gente falava, pô, mas o que mais a gente precisa fazer para poder participar de uma eleição importante, né? Nós temos o deputado estadual, o 3º ou 4º deputado estadual mais votado do partido, que é o Guto, nós temos o deputado federal mais votado do Brasil, que é o Kim, e não temos capacidade de decidir nada. E assim em qualquer partido que a gente participou e em qualquer região. Então, a gente percebeu que ou montávamos um partido agora, ou era melhor desistir da atividade política. Ou sermos comentaristas, ou gravarmos vídeos, mas definitivamente participar do jogo eleitoral não faria mais sentido. Então foi uma decisão de vida ou morte que a gente tomou agora, e a gente foi bastante bem sucedido nisso. Para a gente fechar, a pergunta de Dora Kramer, estamos aqui com Renan Santos, do MBL, presidente do Missão, partido que será formado agora depois da obtenção das assinaturas. Dora. Ô, Renan, vou deixar de lado grandes elaborações e fiquei super curiosa, porque você, quando você respondeu para o Kobayashi, você disse, vamos ter candidaturas próprias, sim. A presidente e governo do estado, então me diga aí, presidente quem? E governadores, São Paulo, Rio e Minas, vamos lá. Presidente, eu farei um convite, inclusive, para um colega de Jovem Pan para vocês, o Cristiano Beraldo, que apresenta o Pingos nos Is. O grupo internamente me pleiteia como presidente. Eu confesso que eu não tenho vontade de ser candidato, acho que eu sou muito melhor como um organizador. E tem mais alguns 2 nomes que nós estamos em negociações. E para o governo do estado de São Paulo, o nome natural nosso é do atual deputado federal Kim Kataguiri. E já queremos jogar-nos todos na fogueira e já jogar o nome publicamente. Já estamos fazendo os convites públicos, inclusive, justamente para a gente começar a marcar nossa posição nesse jogo. Eu quero saber se alguém já aceitou o convite. Eu tenho que ser agora persuasivo, mas quem consegue montar um partido consegue convencer os amigos a concorrer. Estamos no trabalho. O Renan Santos, do MBL. Aliás, só mais uma dúvida, o nome vai ser Missão mesmo ou vocês vão misturar as siglas? Não, será Missão. Inclusive, uma curiosidade, a gente vai usar o Missão no feminino. A Missão. Perfeito. Então, é isso. Renan Santos, muito obrigado pela entrevista mais uma vez à Jovem Pan. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Daqui a pouco a gente fala